Amém, gente? Quero chamar aqui o pastor Tiago. A gente pode orar por ele? Aproveitando esse momento, Tia e Mari, eu sempre... Ai, Deus é oportuno. Vocês são corajosos. Esse é um... Ai, já quero chorar. Esse é um culto de gratidão. E os últimos anos da nossa igreja foi bem desafiador. Para nós que estamos na liderança, acompanhamos algumas coisas de perto. E vocês são uma família corajosa. Vocês abraçam aquilo que o Senhor põe na frente de vocês, sem medo, sem restrições. Vocês são intensos, apesar de serem calmos e plenos. E olhar para a família de vocês é ter a certeza daquela palavra do livro de Isaías que diz que os planos e os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Olhar para vocês é ter a convicção que o dia de amanhã pertence ao Senhor, porque é assim que eu enxergo a casa de vocês. Vocês são corajosos porque vocês são confiantes no Senhor. E eu aproveitei a oportunidade para honrá-los em frente à nossa igreja. E se você também quer honrá-los, vem aqui, Mari. Vem aqui. Vamos orar por eles, não só pelo Ti que vai ministrar a palavra, mas por eles como pastores. Amém? Vem aqui, amor, para você. Amém? A gente pode ficar em pé, estender as nossas mãos e orar por eles. Deus, nós queremos abençoar, Senhor, a vida do Ti, a vida da Má, Deus. Como eu disse aqui, Senhor, que são pessoas que têm abraçado a causa do Senhor com tanta intensidade, Senhor. São pessoas que têm nos inspirado, Senhor, a confiar no Senhor, sem olhar para as circunstâncias. Pessoas que nos inspiram, Senhor, a estudar mais a Sua palavra, a viver mais intensamente o Seu evangelho, um evangelho puro e verdadeiro, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nesse ano mais um desafio foi proposto e eles não olharam para trás, eles abraçaram o desafio, nos abraçaram como igreja, Senhor, tomaram frente de coisas sem se apoiar na capacidade deles, mas se apoiando na dependência do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida do Ti. Obrigado pela vida da Má, Senhor, que nos levam a querer mais do Senhor, a amar mais o Senhor, a inclinar mais o nosso coração ao Senhor todos os dias, Deus. E nós queremos, como igreja, nessa hora, abençoá-los, Pai. Nós queremos clamar, Senhor, sobre essa família, sobre a Má, sobre o Ti, sobre a Aurora, Senhor. Que a presença do Senhor jamais se aparte dessa casa, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, aonde quer que eles estiverem, aqui no culto, na rua, numa simples compra no supermercado, que a presença do Senhor, Deus, emane deles, Pai. Que quando as pessoas olharem para essa casa, não vejam Tiago, Mari e Aurora, mas que vejam o brilho da glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, envia anjos ao redor dessa casa, guardando eles na saúde física, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, guarda, Senhor, o trabalho deles, a empresa, Senhor. Guarda o carro, guarda a casa. Em nome de Jesus, nós proibimos o inferno de tocar nessa família, na autoridade do nome de Jesus. E damos uma ordem para Satanás sobre essa casa. Bata em retirada e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Em nome do Senhor Jesus, nós os declaramos guardados pelo sangue do Senhor, selados pelo Espírito de Deus. E como igreja, os reconhecemos como pastores dessa casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Sua palavra, Deus, tome a boca do Ti nessa manhã. Que nenhuma palavra que saia dali, Senhor, seja sem a Sua permissão.
e que alcance cada um de nós aqui, Pai, como uma semente frutífera, Senhor, para que haja vida nesse lugar. Tia, eu declaro vida sobre você, para que você derrame vida sobre essa casa nessa manhã, através da sua boca, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Uau, bom dia, irmãos. Por essa eu não esperava, hein, Dani? Nem eu. Deus é bom, esse culto ele é muito especial. Não sei se para você também é, mas o culto de ação de graças, ele sempre nos dá a oportunidade justamente de fazer isso, expressar a nossa gratidão daquilo que está dentro do nosso coração. Amém, dona Cida. Amém. Obrigado, igreja. Eu amo vocês de coração, viu? Obrigado. Eu vou expressar minha gratidão no final, tá bom? Eu queria compartilhar um texto que veio no meu coração essa semana, antes de a gente avançar para os testemunhos, para tudo que vai acontecer aqui ainda, da manifestação aqui do Senhor no nosso meio. Mas você pode abrir sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Certamente esse texto ele é muito conhecido por todos nós. Talvez você já cantou uma canção sobre esse texto, não é verdade? E ele veio no meu coração para a gente compartilhar nessa manhã, Abacuque 3,17. Quem achou, diga amém. Então, aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, fala assim comigo, mesmo assim. Mais forte, mesmo assim. Mais uma vez, mesmo assim. Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Queridos, esse texto ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso. Certamente você já cantou essa canção. Ainda que a figueira não floresça. Não dá, né? Eu não consigo cantar, gente. Isso é só amar, tá bom? Certamente você já cantou essa canção alguma vez na sua vida, mas é um texto realmente muito lindo. Mas, ao mesmo tempo, esse texto é extremamente desafiador. Por quê? Porque se alegrar no Senhor nos dias de escassez, cá entre nós, meus irmãos, não é uma coisa tão simples. Não é fácil a gente cantar isso nos dias de escassez, nos dias de caos. A gente se alegrar no Senhor é um desafio enorme. Encontrar gratidão nos dias ruins. É fácil? Com certeza não é. Não é uma coisa fácil para todos nós, né? E eu quero trazer nesse momento uma reflexão sobre como conseguirmos ser gratos nos momentos de adversidades, nos momentos de caos, nos momentos de tribulação. Como a gente pode fazer a mesma oração que Abacuque fez aqui. Como nós conseguimos encontrar gratidão nos nossos corações quando nos deparamos com um cenário adverso nas nossas vidas. Abacuque foi um profeta que entendeu e conseguiu encontrar a gratidão em meio ao caos e à crise que a sua nação estava. Mesmo vivendo em um dos períodos mais sombrios da história de Israel, Abacuque encontrou um lugar de gratidão no seu coração. E a sua história pode muito nos ensinar nessa manhã, e eu quero que a gente tente entender como ele chegou nesse ponto. Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto. Meus irmãos, eu não consigo fugir de buscar um pouco do contexto histórico, eu gosto de fazer isso, então tenham paciência comigo. Eu vou trazer aqui um pouquinho desse período que Abacuque estava vivendo.
Abacuque era um profeta que estava em uma crise aqui no começo, se você olhar para o capítulo 1, capítulo 2, desse livro, que ele é bem curto, e depois até te desafio a você estudar sobre esse livro, a ler ele. Abacuque estava perturbado com toda a corrupção, a violência, a injustiça que o seu próprio povo estava vivendo. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã, o primeiro ponto que eu trago, é a realidade da escassez, esse cenário sombrio que Abacuque estava vivendo. Abacuque viveu, só para trazer o contexto para a gente, 630 anos antes de Cristo, em um dos cenários mais sombrios, como eu falei aqui, de Israel. O povo havia se afastado de Deus, a violência dominava as ruas, os juízes eram corruptos, os pobres eram oprimidos, os caldeus, que era a Babilônia, estavam subindo com uma potência brutal contra eles. Esse era o contexto em que Abacuque estava vivendo, ou seja, violência e perversão, que indicavam uma sociedade moralmente quebrada. Eles estavam vivendo justamente isso. E se a gente olhar para a oração que Abacuque fez, porque o capítulo 3 é uma oração de Abacuque, nós podemos listar algumas coisas aqui que eu vou chamar de níveis de falência. Olha aí na sua Bíblia, o primeiro nível de falência que a gente encontra no verso 3 é a figueira não floresce. Primeiro nível de falência que a gente pode ver que eles estavam vivendo, a figueira não floresce. Podemos dizer que significa uma esperança frustrada. Segundo nível de falência, videiras sem frutos. Frutos, meu irmão, fala de alegria. Quando você colhe um fruto, significa alegria. Então a alegria deles estava morta. Terceiro aqui que a gente vê, azeitonas que não vingam. Sem o azeite, eles ficariam com as luzes apagadas. Ou seja, a economia desse povo estava colapsada. Quarto, campos improdutivos. Sem colheita, meus irmãos, o povo passaria fome. 5, rebanhos desapareceram. Lã, carne, sustento perdidos. E número 6, currais vazios. Sem reservas, ou seja, um futuro incerto. Currais vazios. Meu irmão, não, isso não é uma perda parcial. Não era uma coisa simples que estava acontecendo aqui com Abacuque. É um colapso total em todos os níveis ali que eles estavam vivendo. Abacuque descreve a perda total ali da segurança humana. Todos os níveis que a gente estava falando aqui, é a perda total da segurança humana. E é nesse cenário que nós vemos o profeta Abacuque. E de certa forma ele estava travando uma luta pessoal para acreditar que Deus é bom mesmo quando há muita tragédia no mundo. Como era uma batalha que esse profeta estava travando, como encontrar um Deus bom e acreditar num Deus bom, bondoso, num mundo totalmente perdido. E o capítulo 1, olha aí, volta um pouquinho, eu falei para você ir para o 3, mas o capítulo 1, o livro começa falando, se a gente vai ler aqui esse texto do 1, do 2, começa falando do profeta pedindo para Deus fazer alguma coisa diante desse cenário que eles estavam vivendo. Vamos ler aqui, ó, Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça como os tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. O texto começa com Abacuque reclamando que a vida em Israel não estava fácil, que a vida em Israel estava horrível, e ele estava clamando para Deus fazer algo. Ele estava orando para Deus, Deus faça algo, mas nada parecia mudar a princípio ali no começo. Então, a gente vê a primeira resposta de Deus em Abacuque. Fica com a sua Bíblia aberta, tá? Olha o verso 5, a primeira resposta de Deus
Abacuque 1:5, Deus, a gente não vai ler tudo, tá? Deus diz que estava ciente da corrupção do seu próprio povo. Deus fala isso para Abacuque, eu sei o que está acontecendo. E ele estava convocando os exércitos da Babilônia para trazer justiça sobre Israel. Olha que loucura, gente. Imagina a cabeça de Abacuque. Abacuque ora e clama ao Senhor, e Deus fala que estava vendo o que estava acontecendo, mas que o Senhor, ele ia trazer justiça sobre Israel ainda. Ou seja, as coisas não estavam boas para eles, e Deus agora estava dando uma resposta para eles que algo pior ainda estava por vir. Você imagina a cabeça de Abacuque? Deus diz que usaria um terrível império para trazer justiça contra Israel, tudo por causa da sua maldade e do seu pecado. E aí o texto continua, é muito legal essa história de Abacuque. Abacuque ouve aquilo e diz, o que, Deus? Como assim? Como que pode? Peraí, os babilônicos? Não, Deus, Abacuque não gosta da resposta de Deus. E ele responde a Deus, ele diz, Deus, os babilônicos são piores do que a gente. Eles são mais corruptos. Eles tratam os humanos como animais, eles são piores do que nós, Deus. Como assim? Você é um Deus bom, você é um Deus santo, como pode o Senhor usar uma nação desse jeito como instrumento na sua história? É mais ou menos isso que Abacuque fala, e ele exige de Deus uma resposta. Abacuque do 12 ao 17. Ele então fica numa torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. Olha aí na sua Bíblia, pula para o capítulo 2 agora. Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Abacuque então questiona Deus e falou que ia ficar ali na sua torre, aguardando a resposta de Deus diante dessa queixa, diante daquilo que ia acontecer. E então a gente vê a segunda resposta de Deus para Abacuque. Deus pede para Abacuque pegar algumas tábuas para anotar aquilo que ele vê e ouve. E Deus então dá uma visão para Abacuque de uma época determinada no futuro, que mesmo que pareça lenta, ela viria. E aí a gente chega no Abacuque 2:2, olha aí sua Bíblia. Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demorar a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Deus então começa aqui a descrever para Abacuque, mostrar para ele o futuro dos injustos, o futuro dos arrogantes, o futuro dos ladrões, o futuro dos corruptos. E a Bíblia fala em vários pontos aqui, que a aflição espera por vocês. Deus promete para Abacuque que chegaria o dia que eles seriam humilhados, e o Senhor agiria com justiça sobre toda a terra, e toda a terra seria cheia da sua glória. Abacuque 2,16, em breve, porém, será uma vez de serem humilhados, venham, bebam e ficam despidos e expostos, bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Esse dia chegará, meu irmão. Deus fez Abacuque escrever isso, essa promessa, dizendo que Deus usaria esse ciclo, Deus usaria o ciclo para provocar a ascensão desses impérios, mas também a queda dessas nações. Basicamente, Deus estava dizendo para Abacuque, calma, Abacuque. Calma, profeta. Tenha calma, tenha paciência. Você precisa confiar em mim. Confie em mim. E principalmente, Abacuque, você precisa viver pela fé. Olha aí, capítulo 2:4. O justo, porém, viverá por sua fidelidade em Deus.
Viva com confiança. Deus estava falando isso para Abacuque. Viva com confiança em mim. Se apegue às minhas promessas, mesmo nos dias mais difíceis que você está enfrentando agora, Abacuque. Olhe para mim, porque um dia eu vou vir com recompensa. Um dia toda a terra será cheia da minha glória. O Senhor virá, e a resposta de Deus para Abacuque se torna a resposta de Deus para todas as gerações futuras. A resposta que Deus deu para Abacuque se torna a nossa resposta também. Deus virá, meu irmão. Jesus irá retornar. E um dia Ele vai nos tirar, vai nos salvar. Ele irá restaurar todas as coisas. O que nós precisamos ter nesses dias é a fé, é ter confiança nessas promessas que Deus fez nas Escrituras. As promessas que Ele fez nas nossas vidas. Porque quando nós confiamos nas promessas que Deus fez, tudo muda. Tudo muda na nossa vida, a nossa perspectiva muda, meu irmão. A nossa maneira de ver a vida, ela muda. Ela é transformada. Porque sabe, meus irmãos, nós vivemos também dias de caos. Nós vivemos dias difíceis ao nosso redor, dias de tribulação, às vezes, na nossa família, dias de currais vazios, dias de dificuldade financeira, dias de dificuldade na saúde, de dificuldade familiar, ou seja, são vários níveis de dificuldade. Nós vivemos assim, e muitas vezes nossos campos estão improdutivos também. Nós olhamos para os nossos currais e eles estão vazios. Mas Deus nos mostra e nos diz para mantermos a nossa confiança e o nosso olhar nele. É isso que Deus diz para Abacuque. E foi isso que Abacuque entendeu. O profeta que estava perturbado aqui no começo do texto, que estava ali cheio dos questionamentos para Deus, é o mesmo profeta que faz essa oração que nós lemos no começo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que possam andar em lugares altos. O mesmo homem que iniciou reclamando, ele termina cantando. O livro começa com até quando e termina com eu me alegrarei. O livro começa com perguntas e termina com gratidão. O livro começa no vale e termina nos lugares altos. Esse foi Abacuque. É aqui que nós encontramos a verdadeira gratidão, gente. Ela não nasce quando tudo floresce. A verdadeira gratidão dentro de nós, ela não nasce quando tudo está indo bem. Ela nasce quando tudo está em falta ao nosso redor. A gratidão bíblica, ela floresce nos desertos que tentam matar a fé. Wisber, um comentarista bíblico, diz que Abacuque aprendeu que a fé não vive de explicações, mas de promessas. É aqui que nós vemos Deus transformando um coração inquieto, como o de Abacuque, em um coração agradecido. E para mim, um ponto-chave aqui nesse texto, hoje eu vou correr, porque ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Inclusive, se você deseja testemunhar, você tem a oportunidade ainda de fazer isso, tá bom? Procure amar aqui, dê seu nome, alguns irmãos já procuraram a gente, mas você tem chance ainda de fazer isso. Porque eu sei que tem gratidão no seu coração, e talvez você pode expressar aqui publicamente e abençoar as nossas vidas, né? Amém? Você tem essa chance ainda. Mas para mim, um ponto-chave aqui nesse texto, e o que eu quero destacar nessa manhã, é o mesmo assim. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer é que a gratidão como uma decisão. Abacuque faz uma escolha radical. No lugar da dúvida que ele estava, a certeza da promessa.
E por isso a oração de Abacuque muda. E o mesmo assim entra na história, meu irmão. Mesmo sem frutos, eu terei gratidão. Fala isso comigo, mesmo sem frutos. Põe a mão no seu coração e diga isso. Mesmo sem frutos, eu terei gratidão. Mesmo sem provisão, eu terei gratidão. Mesmo sem provisão, eu terei louvor. Mesmo sem explicações, eu confiarei. Fala isso mais forte. Mesmo sem explicações, bate no seu peito assim. Eu confiarei. Eu confiarei. Eu confiarei. Mesmo assim, é uma palavra. Tá bom, tá aqui. Mesmo assim, é uma palavra da fé madura. Champlin, um outro comentarista que a gente gosta muito, explica que essa expressão no hebraico é construída como oposição total. Significa literalmente, apesar de tudo o que faltar, eu escolho me alegrar. Apesar de tudo o que faltar, eu escolho me alegrar. Esse é o tipo de alegria semelhante ao que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses. Abre comigo, Filipenses 4:4. Alguém pesquisa para mim aí no chat onde Paulo estava em onde Paulo estava em Filipenses 4:4, que eu não pesquisei, eu só estou curioso. Alguém pode dar um Google aí, um chat GPT aí? Filipenses 4:4, apóstolo Paulo, alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Ele estava preso, alguém? Estava preso em Roma? É isso? Eu não pesquisei isso. Mas, o apóstolo Paulo, em muitos momentos, nas cartas que ele escreve para as igrejas, em muitos momentos você vai ver essa expressão de Paulo mostrando a gratidão do seu coração. Eu não sei, ele estava preso ou não, gente? Estava preso. Alegrem-se sempre no Senhor. Paulo estava preso. E a cadeia não é cadeia como de hoje, era uma cadeia bem cruel. Paulo estava preso e ele estava dizendo, alegre-se sempre no Senhor, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor, não nas circunstâncias. Fala isso para o seu irmão, alegrem-se no Senhor. Não nas circunstâncias. Paulo nos dá esse texto. Em muitas cartas, se você ler, você vai ver o coração de Paulo não estava nas circunstâncias. O coração de Paulo estava no Senhor, porque ele sabia, ele confiava justamente nessas promessas, daquilo que o Senhor falou para a gente nas Escrituras. Aqui no nosso texto, Abacuque, a perspectiva de Abacuque muda. Ele não está se alegrando porque a colheita chegou, porque a colheita não tinha chegado ainda. Abacuque não estava se alegrando porque a crise tinha acabado. A crise não tinha acabado ainda. Ou porque os caldeus recuaram. Os babilônicos, eles não tinham recuado. Ele se alegrava no Senhor e não nas circunstâncias. Isso é a gratidão bíblica, gente. Ela não depende do que Deus faz, mas de quem Deus é. Essa é a gratidão bíblica. A gratidão verdadeira, meus queridos irmãos e irmãs, é uma decisão, não é um sentimento. Wisber diz que Abacuque nos ensina que a adoração é uma escolha que fazemos antes de ver o milagre. Antes de nós presenciarmos o milagre, nós fazemos uma escolha. Nós decidimos isso no nosso coração. A gratidão é a fé cantando antes da resposta chegar. Deus nos ensina isso. É um mas, assim, mesmo assim, me alegrarei no Senhor. E eu quero finalizar essa mensagem falando sobre o final da oração de Abacuque, que nos ensina sobre a fonte da gratidão.
Olha o verso 19, 3:19, abre sua Bíblia. Se está aberta ainda, volta lá para Abacuque. (19, 3:19). O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. Terceiro ponto que eu quero trazer, a força que vem do Deus soberano. O Senhor soberano é a minha força. Vamos de novo. Estou repetindo bastante. Vamos de novo. O Senhor soberano é a minha força. Estou igual o pessoal da TV, né? Levanta a mão, abaixa a mão, fica em pé, senta. O Senhor soberano é minha força. Agora Abacuque revela de onde vem essa gratidão, gente. A gratidão nasce da soberania de Deus. Senhor soberano significa Adonai Yahvé, o dono, o governante, o que reina. Abacuque aprendeu, Deus não perdeu o controle. Deus não está em silêncio. Deus não está ausente. Deus está escrevendo algo maior. E que é maior que as nossas necessidades. É maior do que aquilo que a gente está precisando nesse momento. Deus está escrevendo algo maior. A gratidão nasce da força de Deus. Ele é minha força. Abacuque não diz, Ele me dá força. Abacuque diz, Ele é a minha força. Existe uma diferença aí, meu irmão. Ele é a minha força. Ele não me dá força. A gratidão nasce da elevação de Deus. Faz meus pés como os da corça. As corças andam firmes em terrenos íngremes, em montes pedregosos, onde outros animais escorregariam. Essa semana veio no meu Instagram um vídeo das corças pulando, não sei se você já viu isso. Cara, é uma montanha e eles vão de mó pau pulando. Foi muito legal. Desculpa. Mó rápido. Eles vão muito rápido pulando nas montanhas. Então é isso que ele está falando aqui. Faz meus pés como os da corça. Barclay diz que Abacuque está descrevendo estabilidade emocional, um coração que não cai mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Esse é um coração. Número 4, gratidão nasce da nova perspectiva de Deus. Me leva aos lugares altos. Esses lugares altos, meus irmãos, simbolizam uma visão ampliada. Senhor, me leve aos lugares altos, a visão muda. A visão é ampliada, a perspectiva espiritual, ela muda. Gera maturidade, a vida interior flui. Tudo muda, meus irmãos. A crise não muda às vezes, mas Abacuque mudou. E quando nós mudamos, tudo muda. O que Deus fez com Abacuque, Ele quer fazer com a gente. Como eu disse aqui, nós enfrentamos momentos de adversidade, momentos de lutas, de provação. Isso vai ser por toda a nossa vida. Até Jesus voltar ou até nós morrermos. Mas o que faz a diferença é a nossa perspectiva, a maneira como nós enxergamos e a maneira como nós enfrentamos esses dias difíceis. Devemos ser como Abacuque, gente, da queixa ao louvor, da ansiedade à confiança, da escassez à gratidão, do vale aos lugares altos. Esse é o convite do Senhor para a gente. Essa deve ser a nossa oração nessa manhã, num culto de ação de graças. Um culto que nós vamos expressar a nossa gratidão a Deus. Primeiramente, um culto que nós vamos expressar publicamente a nossa gratidão na vida dos nossos irmãos também. Nós devemos ter essa perspectiva que Abacuque teve. Mesmo nos dias difíceis, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque, para finalizar, começa reclamando do mundo ao seu redor, mas termina declarando a grandeza de Deus. O mundo não mudou. Judá não mudou, Israel não mudou, a crise não mudou, a Babilônia não mudou, mas Abacuque mudou. E por isso, ele pode cantar, porque a gratidão não é resultado do que temos na mão,
mais do que temos no coração. Essa deve ser a nossa oração, meu irmão. Alegrem-se no Senhor. A gente pode ler esse texto junto, de novo? E eu quero que você se coloque em pé. De Abacuque 3,17. Nós vamos ler na versão NVI, vamos lá? 1, 2, 3. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Vamos bem forte? O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Meus irmãos, vamos tirar um momento de oração agora. Eu quero que você junte com 3 pessoas. Vamos fazer trio. Nós vamos ter um momento de oração, mas nós vamos ter alguns minutos para você expressar para o seu irmão a gratidão do seu coração. Pode ser qualquer coisa, uma coisa simples. Talvez você seja tímido e não queira expressar algo muito grande, mas um motivo, pelo menos, de gratidão, eu sei que tem no seu coração. E eu quero que você compartilhe isso com uma pessoa que está próxima a você. Um motivo ou vários motivos. E depois a gente vai orar um pelos outros e agradecer ao Senhor por essa gratidão. Rapidinho vamos fazer isso, tá, gente? Compartilha rápido e você vai orar por essa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã orar um pelos outros, Pai, para agradecer pela vida dos nossos irmãos primeiro, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. E nesse momento nós queremos te agradecer, ó Pai, pela expressão de gratidão que nós vemos no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, apesar das dificuldades, apesar dos dias difíceis e sombrios, nós queremos ser como Abacuque, nós queremos olhar para o Senhor, olhar para a sua história, olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Ó Pai, depositar a nossa confiança em Ti, ó Deus. Confiando na Sua palavra, confiando que dias melhores virão. Confiando no que a Sua palavra diz, que um dia o Senhor irá retornar com justiça. E nós confiamos em Ti, ó Pai, e depositamos toda a nossa esperança e expectativa em Ti. Então encontre em nós corações gratos, corações agradecidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para o louvor e honra do Seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dê um abraço no seu irmão e senta novamente, por favor. Agora nós vamos aos momentos de testemunho. Hoje a gente vai passar uns minutinhos, tá, gente? Me perdoa, eu tentei ser o mais rápido possível. A gente vai para os momentos de testemunhos e eu quero já convidar o primeiro irmão que vai testemunhar aqui, que é o Ítalo. Vem cá, Ítalo. Vem cá. A Ari vem também ou não? Não? Tá com vergonha, Ari? Não precisa falar não, Ari. Só fica aqui do lado dele. Não? Então tá bom. Vamos aplaudir o irmão Ítalo?
Você tem... Vou dar 5 minutos cronometrado aqui, tá, irmãos? Pra gente não perder muito tempo. Vou ser breve. Bom dia a todos. Gostaria de estar agradecendo a todos por um momento. Eu vim trazer um testemunho da minha família, onde vocês sabem, minha esposa, ela teve um problema de coluna, ela tem escoliose e ela acabou tendo 2 quedas, 2 tombinhos que acabaram fraturando, ficando pior. E ela não veio no culto esses dias. E, ao mesmo tempo, a gente estava vendo tudo certinho e ela não poderia ter filho. Ela tinha um problema e quando ela foi para começar esse tratamento, para a honra de Deus, no primeiro dia ela já foi curada. E quando depois ela teve essas quedas e quando ela foi ver esse tratamento da coluna, a gente descobriu que estamos grávidos. Foi um momento, eu queria agradecer muito aos pastores, a todos os colegas, obrigado. Foi um momento difícil, foi tudo junto. E esses dias que ela não veio foi por esse motivo da coluna e também por esse nosso milagre. Obrigado, pessoal. Grande Ítalo. Depois você vai fazer um solo pra gente aqui, viu? Segundo testemunho, eu queria convidar a irmã Lilian. Cadê ela? Vem cá, Lilian. Vamos aplaudir a Lilian, meus irmãos. Não pode soltar o tempo antes, Thiago. Deixa ela chegar. 5 minutinhos, tá? Glória a Deus. Paz, queridos. Bom dia. Friozinho na barriga, mas não poderia deixar, de estar aqui agradecendo ao Senhor. Como alguns sabem, nem todos, mas eu venho do Rio de Janeiro. Fiz 1 ano agora que eu cheguei do Rio de Janeiro. Cheguei para um propósito, que algumas amigas aqui já sabem, mas que foi bem, bem difícil, Muita coisa. Hoje o pastor pregando, e falando já ajudou aqui bastante, porque a gente vem com tantos processos, de família, lá de trás, e a gente vai tentando, vai vencendo, vai lutando, mas errando, e aí pagando preço pelos erros, até um dia a gente entender que a gente precisa voltar para o caminho. E eu vim para cá para um propósito, e é interessante que esses dias o Senhor falando no meu coração, porque muitas vezes a gente ouve, eu caí aqui de paraquedas. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu tenho certeza que há um propósito de Deus. O propósito que eu vim foi para um casamento, que 1 mês e meio depois, o marido desistiu do casamento, depois de casada. E aí, depois de eu já passar por outros processos difíceis na minha vida, já tinha tido casamento que não deu certo. Então, para mim, talvez, o diabo pensou até que seria o fim. Mas era o início de uma nova história. E nesse processo, cheguei, foi um susto, foi um desespero, foi até Deus, o que está acontecendo? Não coloquei Deus, como culpado nisso, mas Senhor, por que tudo isso? Mas dentro desse processo veio, uma dor tão grande, um desespero, mas eu entendi que eu precisava continuar aqui. Mas busquei minha filha, meu neto, eu, Geisa e Gael, mas chegando aqui, depois de meio que tudo passar, eu me senti como se eu estivesse passando por um luto, E aí a Geisa, eu estava entrando em depressão, a Geisa começou a procurar, vamos procurar uma igreja. Encontramos essa igreja, e quando eu falei para o pastor Arnaldo, a primeira vez que conversa que eu tive, eu cheguei aqui e eu me senti já parte dessa igreja. Eu estava fazendo as contas, tem 6 meses, 7 meses que eu estou aqui, mas eu já me sinto parte. E eu quero, assim, agradecer
porque foi aqui, foi nesta igreja, né? Eu sei que eu também vim do Rio de Janeiro, eu não vim, como eu disse, eu não caí aqui de paraquedas, eu não vim despreparada, eu saí de lá debaixo da bênção dos meus pastores. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é bom a gente estar debaixo da bênção, estar obedecendo. Então, eu entendi, independente do casamento, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia o Senhor está conosco. E eu também entendi que eu precisava de ajuda. E eu cheguei nessa igreja e eu recebi, irmãos. Né? Isso que eu quero agradecer, eu recebi ajuda. Né? Porque muitas vezes a gente se fecha nos nossos problemas, na nossa dor. Né? E a gente só sabe lamentar. Oh Deus, por quê? Oh céus. Né? Mas teve tantas pessoas, né, que se eu fosse contar aqui os nomes de todas, né, mas os pastores, né, que foram bênção, me acolheram. Tati, Queijo, meu Deus do céu, coisa linda, né? Eles abraçaram a nossa causa. Ítalo, né? E ali, né, irmãos, foram bênção, foram lá na minha casa, nos ajudou, né? E tanta gente, irmãos, que, né, não dá para contar, mas se eu fosse contar. Mas eu quero agradecer, e que diante de tudo isso, irmãos, né, eu continuei, eu não desisti, foi difícil, né, e os pastores entenderam, né, me perguntaram se eu queria uma ajuda psicológica, e eu quis, e eu aceitei, e eu já recebi alta, glória a Deus, eu fiz, e que é um pastor também, ele disse, Lília, você não está com depressão, você passou por um processo. E graças a Deus, irmãos. E para finalizar, né, diante disso tudo, de continuar, de entender que ia florescer independente. Meu Deus, eu vim para cá, eu perdoei o abençoado, eu perdoei, sabe? Jesus está fazendo tantas coisas. Eu também quero agradecer Tati, Pati, Tom, né, que também foram bênçãos na nossa vida, líderes ali do casa, né? Então, assim, foi tanta gente me abraçando, irmãos. E no final, agora, meu filho, lá em Portugal, eu pedi a oração por ele esses dias, né? Estava afastado da presença do Senhor, eu orava tanto, pedi à igreja que orasse. Ele aceitou Jesus, Jesus encontrou ele lá em Portugal, irmãos. E ele está vindo agora para cá passar Natal. Então, Deus faz isso quando a gente não desiste. Ainda que a floresça, ainda que a figueira não floresça, mas o Senhor está trabalhando, né, e que a gente possa também se permitir, né, eu acredito e eu quero me permitir mais ainda, né, e eu quero agradecer aos pastores, eu quero agradecer a essa igreja, cada um que me abraçou, né, pastora Mari, pastor Tiago, os pastores, né, que não estão aqui, e cada um, irmãos, e eu gosto de abraçar, né, você sabe que eu abraço todo mundo, eu agarro, né, e eu quero ainda poder fazer muita coisa, e ser bênção neste lugar, né, é muita coisa, gente, ai... Muito bom, Lilian. As paradas muito boas. Os testemunhos. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Cadê ela? Não estou vendo ela. Então, Tamara. Foi levar no banheiro depois. Raquel, então vem, Raquel. Vamos aplaudir a Raquel. Sem chorar, hein, Raquel? Sem chorar? Vamos lá, já passou rápido. Irmãos, não tem como não testemunhar quando Deus intervém em nossa história e nos muda completamente. Começamos de um jeito e terminamos de outro. Por muitos anos eu trabalhei num colégio em Suzano e dentro daquilo que eu trabalhava, coordenação pedagógica, fui para a secretaria e sempre dentro de um valor salarial que não me permitia fazer muitas coisas e que não tinha uma previsão de uma mudança naquele lugar, né? Porque era um padrão do lugar, né? Então era um valor X dentro do que nós recebíamos lá. E sempre eu orava a Deus por uma mudança financeira, uma mudança que me traria oportunidades de fazer coisas que eu queria fazer, passos que eu queria dar na minha vida. E sempre orando, mas sempre, irmãos, assim, como algo muito impossível de acontecer. Mesmo que eu tinha muita fé, buscava em Deus, na palavra, muitas vezes ali nos textos, fazendo minhas devocionais e falando, Senhor, eu não posso mudar isso, mas o Senhor pode entrar na minha história e mudar isso na minha vida, né? E no primeiro semestre, teve um dia que a gente veio fazer oração
com a intercessão, os líderes dos teens que caminham comigo, né, a galera que caminha comigo nos adolescentes, a gente teve um período de oração com o pessoal da intercessão. A Dani veio com tanta graça e o pessoal, né, que caminha com eles também. Nós tivemos um tempo de oração juntos, eles vieram orar por nós. E naquele dia, quando eu vi na oração, eu estava assim, naquelas umas semanas assim, bem tristes, abatida. Eu estava, né, sabe aqueles períodos, né, que a gente se levanta, depois vem, né, as coisas vêm. E eu estava bem abatida naquela reunião. E Deus usou a Dani na oração comigo. E eu chorei muito, né? Nós duas somos alta, né? Então eu pude chorar, sempre me preocupar no cangote dela, porque normalmente sempre as irmãs são baixinhas, né? E eu tenho, não dá. E aí eu chorando, né? Ela orou e Deus usou ela para falar coisas para mim, né? E uma das coisas que ela falou é que Deus estava me dando, entrando numa nova estação, que era a estação do verão. E que era uma nova estação que estava vindo para a minha vida, uma grande mudança, tal. Irmãos, não passou algumas semanas, Deus usou o meu irmão e me ofereceu para trabalhar com ele. Além de ser meu irmão, mais novo, porque eu sou mais velha, então ele tem que me obedecer nesse aspecto, mas é meu pastor e meu patrão hoje, né? Tem que agradar a Aurora 2 vezes agora. E aí ela falou sobre a estação do verão. Eu lembro que quando eu estava vindo embora com o carro, eu falei, Senhor, por que verão, né, e não primavera? Porque na minha cabeça sempre vinha a primavera, né? Você sai do deserto, do inverno, vai para a primavera, e depois já saltou para o verão. E eu fiquei pensando nisso no carro. Aí veio no meu coração, o verão é uma mudança muito radical. Né? Tipo, você sai de um inverno e, de repente, você muda seu vestimento, você muda a sua forma de agir, de pensar. E eu vejo essa resposta de oração, né? Trabalhando com meu irmão, uma mudança, né, salarial diferente do que eu recebia antes, foi como uma grande mudança para mim. Né? Então, eu lembro quando ele mandou a mensagem, e eu falei, ele convidando, eu estava no trabalho com a menina assim. Aí sabe quando aquele de repente de Deus vem, você fala assim, nossa, ele falou, você quer? Aí eu falei, tá, quanto? Nossa! Ontem, irmãos, só para terminar, 1 minuto. Ontem eu recebi meu dinheirinho, né, do meu irmão. Eu fui fazer umas compras, tudo pagando no débito. Eu falei, olha, Raquel do céu, tudo pagando no débito. Não parcela não, moça, é débito. É isso, irmãos, Deus abençoe. Uau, vamos aplaudir a Jesus, amém? Acabou de ser promovida, vou dobrar só, tô brincando. Vamos lá, gente, Amandinha, vem cá, vamos aplaudir a Amandinha. Oi, igreja, bom dia. Em 2019, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, ela não tem cura, só tem tratamento. No dia 16/10/2024, eu comecei a passar muito mal na escola, meu coração ficou acelerado, parecia que eu ia desmaiar. Saí da sala, liguei para os meus avós me buscaram. E deu que eu estava com enzimas no fígado, elas estavam muito altas. Então, eu odeio hospitais, eu fiquei atordoada, eu estava desesperada, porque não era normal. Meu coração acelerava, eu ficava muito mal. E a gente deu um nome para a igreja poder orar. Só que, no dia 19, se eu não me engano, do 10, eu tive alta. Em novembro de 2024, saiu o resultado da minha doença, que é uma doença de Crohn. É uma doença muito agressiva, que tenho muitas dores, que tenho muitos inchaços no estômago. E eu ficava, Deus, cadê você? Porque você cura, restaura diversos personagens da Bíblia, diversas pessoas que eu conheço, e você não está aqui. Só que eu fui conversando com pastores, com minhas líderes, e Deus foi me acalmando. Ele falava, vai ficar tudo bem, só vai demorar um pouquinho. E nisso, um dia antes, na verdade, algumas semanas antes, no domingo, oraram por mim, falando assim, Amanda, Deus quer te curar, Deus quer te dar um medicamento. E eu ficava, Deus, quando que é?
porque eu não tenho previsão, porque pelo SUS não dava, por causa da minha idade. E os outros medicamentos que tinha para a minha idade, eles eram muito agressivos, eles também me fizeram muito mal. E aí, em março, se eu não me engano, no último dia, Deus veio com a notícia, milagrosamente, que eu tinha recebido o medicamento. O medicamento não era esperado, porque ele não é para a minha idade, e foi pelo convênio, a gente não precisou processar, a gente não precisou fazer nada. E Deus veio com essa notícia. Faz alguns meses que eu já estou tomando, desde maio, e Deus é muito bom. E eu quero muito agradecer a Ele, eu quero muito agradecer meus pastores, a Mário, o Ti, a Vanessa e o Arnaldo, as minhas líderes que todo esse tempo tiveram me aconselhando, tiveram do meu lado, as minhas amigas, a tia Tati, o tio Queijo, a Alice, porque eu vejo a generosidade de Jesus em vocês. Eu vejo Jesus na vida de vocês e eu não podia deixar de agradecer. Deus é muito bom e eu sou muito grata pela vida de vocês. Aleluia, Deus é bom mesmo. Tamara, venha. Vamos aplaudir a Tamara, gente? André, venha. Bom dia. Eu vim aqui para agradecer, na verdade, por 3 coisas, né? Primeira bênção que o Senhor nos deu este ano foi nos entregar nossa casa. Nós tínhamos um apartamento, graças a Deus, nosso apartamento era quitado, e fazia anos que a gente estava orando para que nosso apartamento fosse vendido, porque a gente queria uma casa com quintal. E eu falava para Deus que eu sentia muita falta de tomar sol e de ter um quintal. E quando a gente foi visitar a casa que a gente mora agora, a casa não era no nosso orçamento. E eu lembro que eu falei para o André assim, vamos lá ver, porque aí a gente copia algumas ideias, a gente compra uma mais barata no mesmo condomínio e copia as ideias. E aí Deus moveu assim de uma forma milagrosa, a gente conseguiu comprar a casa com mais ou menos 55 mil de desconto. E eu lembro que quando a gente foi para ver a casa a segunda vez, Deus já estava falando para mim que Ele não era o meu pai da terra e que Ele ia se apresentar comigo como pai. E eu lembro que quando a gente entrou na casa, o ex-proprietário olhou para a gente e falou, vocês, eu achava que era outro casal. E eu só me toquei 3 dias depois que ele tinha falado isso. E eu lembro que eu falei para o corretor assim, fala para ele que eu não tenho dinheiro, mas o meu pai do céu tem. E se essa casa for para ser minha, ela vai ser, porque o meu pai vai me dar. Então, assim, esse ano Deus tem se apresentado muito para a gente como família, desse cuidado mesmo, como Deus Pai, Deus que cuida da gente. A nossa casa demorou bastante para sair, era para ter saído em dezembro, só saiu em maio. Deus levantou meu sogro, acolheu a gente durante 5 meses. E foi um momento de eu aprender a ser cuidada, de Deus começar a tratar comigo a questão da autossuficiência. Deus começou a falar para mim, você sempre foi a irmã mais velha que teve que cuidar dos seus irmãos, mas eu vou te ensinar a ser cuidada. E durante 11 anos de casado, o André sempre falava para mim, você não me deixa cuidar de você, você não deixa cuidar de você, você não deixa cuidar de você. E há mais ou menos 3 semanas atrás, o Yansp me ligou e falou assim, olha, você vai ser internada segunda-feira para fazer sua cirurgia, que estava agendada, já estava prevista há muito tempo. E aí eles falaram, você quer? Eu falei, claro que eu quero. A gente organizou tudo, né, de uma forma que a nossa família pudesse dar conta de tudo. E aí eu ia internar segunda, quando foi domingo à noite, os nossos planos desmoronaram tudo, a gente não tinha quem ficasse com a Liz, a gente não tinha, o André tinha que ir comigo.
E aí, eu mandei mensagem pedindo oração para Débora e para Priscila, que são pessoas que caminham comigo e que me acolheram aqui na igreja. E a Débora se prontificou de ficar com a Liz. A Liz nunca tinha dormido fora de casa, então eu estava muito preocupada, ela não conseguia dormir. E a Liz ficou de boa, nem me deu tchau no hospital. Falou que ia para casa da tia Débora. Quando ela voltou, ela falou assim: mãe, eu estava morrendo de saudade de você, mas quando precisar eu vou ficar na tia Débora. Então eu quero honrar a vida da Débora por ter tratado isso mesmo no meu coração, porque Deus faz órfãos habitar em família, e eu quero honrar a vida da Priscila, apesar dela não estar aqui. Eu não vi mais o Gu, mas eu vi o Gu no começo. Porque eu voltei, eu mal ficava acordada por causa do excesso de medicação, e a minha dieta era líquida, eu não tinha nada para comer. E eu liguei para a Pri e falei: Pri, eu não estou conseguindo ficar acordada, o André não sabe fazer a sopa, você não faz sopa para mim, eu não tenho nada para comer. E aí a Pri mandou um monte de sopa para mim, para eu poder ficar as primeiras semanas. Então eu agradeço a Deus pelo cuidado de Deus, assim, pela nossa família e através da igreja e dos irmãos. Muito obrigada. Glória a Deus. A próxima pessoa, a Miriam. Vem cá, vamos aplaudir a Miriam. Bom dia a todos. Foi de última hora o pedido para eu vir até aqui. Diante de todos os testemunhos, queria rapidamente falar um pouco do meu. Infelizmente, a pastora Vanessa e o Arnaldo não estão aqui, mas com certeza isso vai ser estendido até a eles. Há muitos anos atrás, quando eu estava tentando concluir minha faculdade, eu vou passar cronologicamente, rapidamente, é por gratidão mesmo, porque eu realmente nunca fiz isso perante a igreja. Eu acho que hoje é o melhor dia. Não conheço quase ninguém. E eu estava tentando concluir minha faculdade, até porque eu consegui bolsa. Eu vou tentar fazer rapidamente o testemunho. 4 anos tentando entrar em faculdade, porque eu não tinha a menor condição de fazer faculdade. Eu sempre quis fazer medicina, mas veio a fisioterapia. Minha mãe, quando eu tinha 16 anos, ela teve um AVC agressivo demais. Ela só tinha 40 anos. E sempre quis tentar botar minha mãe de pé novamente, né? Porque houve uma inversão de papéis muito grande quando minha mãe sofreu esse AVC. Ela não andava, não falava, ela ficou realmente acamada. E ela ficou acamada por 30 anos. E até o final, há 3 anos atrás, eu cuidei dela até o final. E eu só fui conseguir fazer essa faculdade dos 27 anos aos 30 anos. Mas uma das gratidões que eu tenho enorme, e até um testemunho que se estende a vocês, é quando eu não gostava de evangélico, eu tinha uma outra religião. Isso era assim, um preconceito lá de trás, familiar mesmo, ignorância. E uma ex-patroa minha, eu já trabalhava com alguns médicos, e ela começou a se estender: vai até a igreja onde eu frequento e tal. E realmente eu fui. Eu nem vou falar do outro testemunho, como que eu fui parar na igreja, que talvez vou me estender muito. E eu fui à igreja, e eu estava muito receosa em relação a dízimo. Eu até vou falar sobre dízimo um pouco também. E eu falei: como que eu vou estender o meu dinheiro suado, que eu ganho isso aqui, para confrontar, né, assim, o meu sentimento em relação a um pastor que eu não conheço, a pessoas que eu não conheço. Enfim, eu estava muito perdida, novinha na fé. E um dos testemunhos de gratidão, que é muitos anos atrás, eu falei assim: gente,
Eu estou fazendo a faculdade com bolsa. Vocês não têm noção de como que foi. Mas eu coloquei esse R$1, que na época, né, R$1, com muito sacrifício, né, em relação assim, não sei para onde vai, mas eu sei que vai ser bem acolhido. Não é por mim. Não é por mim. E eu lembro que, de 6 em 6 meses, mesmo tendo bolsa, eu tinha que fazer a minha rematrícula a cada 6 meses, e era o valor integral, que hoje em dia seria, sei lá, R$2.000, eu não sei quanto a faculdade de fisioterapia hoje, mas naquela época era muita grana. E quando eu coloquei esse R$1, eu coloquei com muita esperança, eu nem imaginei o que ia acontecer. Eu trabalhei muito para tentar chegar até o 4º ano. E era uma mudança do 3º para o 4º ano. E, simplesmente, eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha. Eu recolhi esse dinheiro, eu trabalhei, mas eu era o arrimo da minha família, só para vocês terem ideia. Com a minha mãe acamada, eu sem ter o que fazer, tentando pagar as contas de casa. Eu lembro direitinho, eu morava numa casa muito humilde, telha brasilite, o chão, enfim, era muito humilde. E eu só falei a Deus, Deus, eu preciso de, vamos supor, R$1.000 e poucos para eu concluir, porque quem não pagar, quem era bolsista, não podia deixar de fazer rematrícula, perdia automaticamente, isso era em contrato. Eu já estava há 3 anos na faculdade, me dedicando 100%, já aplicando as coisas que eu tinha que fazer com a minha mãe, ganhando muita coisa com a minha mãe naquela época. E eu, infelizmente, eu não estava conseguindo. Faltavam 6 horas para fechar a sessão lá, a secretaria, para eu concluir essa matrícula. Um tio meu, vou resumir, alcoólatra, me ligou e falou: Miriam, preciso conversar com você. Eu estava chorando no chão, ajoelhada, pedindo a Deus. E eu fui até ele conversar. De vez em quando ele fazia isso comigo. Ele queria conselhos em relação à minha tia, enfim. Era uma bagunça que vocês não têm noção. Fui até ele num boteco, aonde ele me encontrava. Num boteco. Horrível. E eu fui tentar levar a palavra para ele. Eu já fazia isso nessa época. Tio, olha, isso, aquilo. Ele: filho, eu nunca te dei nada. Eu quero te dar alguma coisa. Eu preciso te dar alguma coisa. Naquela época, ele tirou um cheque e me deu R$1.000. Vou resumir. Eu saí de lá, fui na faculdade e paguei minha rematrícula naquela época e consegui concluir a minha faculdade. Agora, aonde eu quero chegar em gratidão não é só isso. Isso é um testemunho para levar vocês em relação à fé de vocês. A Vanessa, eu estava em relação a questão da minha mãe. Há 3 anos ela faleceu. Foi muito sofrido, porque ali, como ela era a minha extensão, ali parece que eu perdi tudo. Eu perdi a razão do meu viver, porque ela era a minha extensão total, porque eu cuidava dela 100%. E ela estava muito pior. Ela sempre foi acamada, ela estava muito pior. E tentar resumir, gente. Assim que ela morreu, eu desisti da minha profissão. Eu desisti. Simplesmente eu desisti. Eu larguei tudo. Eu já estava com... Graças a Deus, Deus me abençoou demais. Eu já estava com clínica. Eu já conhecia a pastora Vanessa há alguns bons anos. Já tinha acolhido a mãe dela, né, tratado a mãe dela, a irmã, inclusive ela. E fazia um tempo que eu não via a Vanessa. E a Vanessa me ligou: Miriam, eu estou com paralisia facial. E eu realmente, naquela época, esses dias, né, nessa época que eu tinha vendido tudo das minhas coisas, e inclusive eu tinha desistido de Deus, eu tinha desistido... Eu fui muito ingrata, mas é que assim, quando minha mãe faleceu, eu simplesmente desisti de tudo. E assim, simplesmente, a minha vida parou. Não a questão familiar, porque eu sempre temia a Deus, mas assim, eu não tinha mais aquele motivo, que era minha mãe, né, de cuidar dela e de erguer aquela mulher de pé. A doença dela foi muito severa, ela teve 3 derrames. E ela era uma alegria, quando eu encontrava ela ficava em casa.
ou eu ia na casa dela, a gente, enfim, cuidava muito dela. E ali era o meu alimento, ela era o meu combustível. E quando eu estendia isso a outros pacientes, eu sempre falava: Deus, que todos que cheguem até a mim sintam a tua presença até o final, tanto do tratamento, do quanto eu vou falar para essas pessoas. E aí eu tinha morrido, junto com ela, 3 anos atrás. E a Vanessa me ligou, e eu tenho tanta gratidão a Vanessa, e ela: Miriam, você voltou a atender? E eu paralisei. Eu ia agora. Porque fazia um tempo que a gente não se via. Ela sabia que eu estava em stand-by, que eu ia voltar, mas não ia. Ela: eu preciso de você, eu só confio em você. E ali, desculpa estar me estendendo, eu fui atendê-la. Assim, foram momentos absurdamente intensos. Tratei. Na última nossa sessão, ela falou: Miriam, eu não estou te sentindo bem, eu nunca te vi assim. E eu estava, gente, morta espiritualmente, morta, junto com a minha mãe há 3 anos, morta. Ninguém sabia, como ela sabe disso. Quem me via na rua, quem me via passar, eu sempre muito feliz, mas eu estava morta espiritualmente. Ela falou: Miriam, posso orar por você? Gente, aconteceu outras coisas, mas assim, posso orar por você? E eu resistente, porque eu estava muito brava com Deus. Brava por ter levado minha mãe, tantas outras coisas que aconteceram nesse meio caminho. Ela começou a orar. E aconteceu algo muito incrível ali e desesperador, porque realmente eu estava com... Eu não vou falar muito abertamente, porque meu filho está aqui, mas eu estava com um espírito realmente não muito legal ali, dominando a situação. Foi tenso. E ali foi feito um milagre. Ela: Miriam, você tem noção o que aconteceu agora com você? Eu não tinha noção ainda. E seguiu-se. Isso não faz muito tempo. Fui à casa dela, ela orou por mim. Vanessa, eu te amo demais, porque você realmente salvou a minha vida. Da fé, né? Da fé. Disso tudo, desse tormento todo espiritual. E agradecer vocês da igreja, né? Porque antigamente eu sempre fui uma pessoa muito sozinha. E esse espírito de você só estudar, de você querer entender as coisas no racional, não dá, gente. E a Vanessa falou, leu Filipenses para mim, falou de Paulo sobre mim, para mim. E quando eu entendi o significado do deixar tudo, inclusive essa questão racional e emocional, e agir pela fé, é só com a pastora Vanessa que eu entendi essa raiz. Sendo evangélica muitos anos atrás, hoje eu entendo realmente o que é o amor de Deus, o que é o amor do Pai. Não vou me estender, obrigado, gente, senão ficou aqui até amanhã. Amém. Deus é bom, né? Vamos ficar em pé. Pastora Vanessa e pastor Arnaldo não estão aqui. Pastora Vanessa travou a coluna. Estejam orando por eles. Existe um ataque muito forte nesse ano sobre a vida deles, principalmente nessa área de saúde da pastora Vanessa. São tantas coisas na sequência. E ela escreveu para a gente ontem. Na verdade, hoje a pastora Vanessa ia pregar. Ela ia ministrar a palavra para a gente. E ela escreveu para a gente ontem e deu para sentir o coração dela bem triste nesse sentido, mas entendendo em Deus tudo que está acontecendo, né, na casa deles. Então, continue intercedendo pela vida do pastor Arnaldo, pela Vanessa e pelo Matias, amém? Vamos encerrar esse culto. Você pode fechar os seus olhos. Dá a mão para o seu irmão, vai. Feche seus olhos. A gente pode cantar só essa parte. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. De novo. Tu és bom, em todo
para sempre. Senhor Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã e por esse culto de ação de graças. Tu és bom o tempo todo e nós reconhecemos isso, ó Pai. Obrigado, porque a sua bondade tem nos perseguido, ó Pai. Apesar, ó Pai, dos dias difíceis, dos dias nublados, nós podemos encontrar a Tua graça, o Teu amor sendo manifestado, nos envolvendo, ó Pai, e nós te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. Eu quero aqui, Senhor, de forma pública, expressar a minha gratidão a Ti por todos aqui dessa casa de fé, ó Pai. Obrigado por todos que trabalham domingo após domingo aqui, Senhor. Obrigado por toda a nossa liderança, Senhor, que também se empenha tanto, ó Pai, em fazer o Seu nome conhecido e o Seu nome exaltado, ó Pai. Eu te agradeço por essa casa de fé, te agradeço pela vida de cada um aqui, de cada membro dessa família, Senhor. Nos leve cada vez mais a esse lugar de gratidão, ó Pai. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus?